comigo também a minha irmã está aí nos visitando, a Keila. Amém? Está lá minha filhada aqui esse ano que me acompanha também. É o seguinte, irmãos, ela é minha filhada de casamento. Só que ela não arrumou um noivo ainda. Ela fala que eu vou ser padrinho de casamento dela. Mas ela não tem noivo, então os irmãos começam a orar. Amém? Para Deus direcionar um noivo para ela, velho. Porque só você é padrinho dela se ela casar, velho. Ela já escolheu o padrinho. Falta arrumar a casa de noivo. É bênção, né? Vamos abrir comigo em 1 Pedro 4:7. Amém? Não temos pressa, nós temos todo o tempo. Nós estamos na casa do Senhor. É a nossa casa. Eu gostaria que aquele que não tem Bíblia hoje sentasse perto daquele que é a Bíblia. Porque eu gostaria que os irmãos me acompanhassem. Pastor, estou muito feliz. Essa peça seu vai sempre uma honra. Sabe, irmãos, que esse homem ministrou tudo o que está acontecendo na minha vida. Quando eu cheguei nessa terra, nem eu mesmo acreditava em mim. Nem eu mesmo acreditava que estaria aqui um dia. Eu saí da minha terra desacreditado, até mesmo por mim, né, por meus familiares, não. Sem esposa, o diabo me tirou tudo. E através desse homem, com a oração que ele fez, e eu recebi. E minha vida está reconstruída. Primeiramente, meu esposo, meu irmão, são 10 anos casados. Nós estávamos separados. Isso profetizou na minha vida, que eu iria pregar a palavra do Senhor. Eu olhei para a cara dele e ri. Mas eu recebi. Porque nem eu acreditava. E é isso que eu falo com você, meu amigo. Toma posse, é você mesmo. Tenha fé que você vai estar aqui. Continue no teu propósito, acreditando no Deus que cura, porque Ele vai fazer grandes coisas no teu família. Glória a Deus. Você não imagina o que Deus tem para fazer para você, na tua vida, nas suas vidas e na vida dos seus familiares através de você. Glória a Deus. Amém? Amém, irmãos? Já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede, sóbrios, vigiai em oração. Amém? Pastor, o tema é maravilhoso. Deus ligou do trono para entregar. Já a última hora. Os irmãos repetem comigo: fogo. 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 Irmãos, abram comigo em Levítico. Seis 13. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu já podia ter ido embora daqui. Eu já recebi. Eu já vi a presença de Deus aqui nesse lugar. Eu já sinto Deus falando. Nós não somos muitos, mas o Senhor se encontra presente. E só está aqui aquele que precisa receber algo. Não vem ninguém aqui que não precisava receber. E eu creio que todos que vieram buscar irão levar. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém. Vira para o seu irmão e fala assim: o fogo arderá. O fogo arderá. Fogo. Fogo. Amém. Amém, Jesus. Irmãos, nós vamos falar de fogo primeiramente, porque quando eu vi esse tema, labareda de fogo, Glória a Jesus. há poucos dias eu preguei sobre a água, hoje eu vou pregar sobre o fogo.
O fogo tem umas regências que às vezes nós não entendemos. O fogo faz o bem, o fogo faz o mal. Vamos agora a necessidade do fogo na Bíblia. Antes de Arão, quando Deus manda Moisés falar com Arão, que era preparar o holocausto, antes mesmo ele falou com o filho dele, Abraão. Deus chama Abraão e vira para Abraão. Pode baixar um pouco o som, meu filho, tem uma voz muito forte. Senão daqui a pouco os irmãos querem ficar lá fora. Amém? Deus chama Abraão. Amém. Deus chama Abraão e fala com Abraão: meu filho, quero que você me ofereça o teu filho, o seu único filho, em holocausto. E vira para Abraão e fala assim: Abraão, eu te darei o local. Eu falarei consigo aonde você irá oferecer o teu filho a mim. Abraão já tinha oferecido cordeiros para Deus. Ele já era o filho escolhido de Deus. Abraão teve o filho da promessa. Ele deu à mulher de Abraão Isaque, o filho tão querido pelo seu filho, tão dedicado por Abraão. E Abraão, Deus fala com Abraão no sonho, mostra a Abraão aonde ele ia sacrificar o teu filho. Mas irmãos, eu quero chegar mais à frente. Eu quero chegar com os irmãos quando Abraão prepara-se para partir com o teu filho. Quantos aí tem filho? Amém. Amém. Será que se Deus falar com você hoje e falar com você assim: traga o teu filho e ofereça a ele, você tem capacidade para isso? Será que você entrega o teu filho só para o teu monte? O mais interessante, pastor, que ele fala com Abraão que é para pôr fogo no próprio filho. Ele não pediu filho, pedir, Deus deu, Deus tomou e fácil, irmãos. Agora imagina para provar que era o filho de Deus, que ele era superior, inferior a Deus, ele era submisso ao Pai. Ele entrega o filho dele. Aquela época, irmãos, era complicado servir a Deus. Nós não podíamos errar, os filhos tinham que andar certo. Agora imagina quando aquele pai passa a mão do filho para sair de casa, saber que o filho não voltaria mais. Irmãos, um ente querido, o único filho que a tua mulher teve, o único filho que Deus tinha dado à mulher de Abraão. Sara só tinha um filho, era só Isaque. Abraão não tinha outro filho, ele tinha Ismael, mas era filho de Agar. Deus pediu Isaque, o filho que tinha prometido com a esposa. Ele não pediu qualquer coisa. Abraão sai com o teu filho para o monte onde o Senhor marcou. Sabe, irmãos, nós hoje duplicamos, levantamos, agradecemos a Deus, pedimos a Deus e o perdão veio. Hoje nós servimos a Deus, pedimos, glorificamos e o Senhor nos perdoa. Não pede nada da gente. Mas aquele fogo era um fogo de sacrifício. Em Gênesis 22, 7, Isaque vira para o pai e fala assim: pai, o Senhor já preparou a lenha, já preparou tudo, cadê o cordeiro? Será, irmãos, quem de vocês, ou eu mesmo, seria capaz de um filho falar isso? Pai, cadê o cordeiro? O Senhor já preparou tudo. E ele era ciente que o filho dele seria colocado ali. Ele estava ciente que aquilo iria acontecer com ele. Mas o filho não sabia. Ele só respondeu: filho, Deus proverá.
Muitas vezes, irmãos, nós não esperamos em Deus. Falar que Deus proverá é muito fácil. Viver o que Deus tem por nós é complicado. Muitas vezes nós abraçamos a primeira coisa, não sabemos se aquilo é bom ou é ruim, mas acho que aquilo é de Deus. Aí caímos no buraco. Não sabemos escolher o que Deus tem para a gente. Não esperamos em Deus. Deus fala nessa noite, irmãos, que tem muita gente que é para esperar no Senhor. Deus proverá sobre as tuas vidas. Tem algo dinâmico para acontecer aqui, mas quando Deus realizar, não é como eu realizar, eu sou de carne. Deus tem propósito para falar. Deus tem propósito para dizer sobre essas vidas. Quando Abraão põe o teu filho lá em cima para acender as chamas, para servir o holocausto, Deus enviou um anjo. O mais interessante desse fogo é porque Abraão não levou cordeiro, pastor. Abraão não levou cordeiro. Abraão levou os seus 2 rapazes que acompanhavam e o teu filho. E quando Deus fala com Abraão, o cordeiro está atrás dele no mato. Irmãos, para Deus fazer, não precisamos fazer muita coisa, é só obedecer. É obedecer que Deus nos traz. Deus proporciona a gente. Nós temos que obedecer e saber obedecer e saber o que Deus quer. Esse é o verdadeiro fogo que Deus quer nosso, obediência. Esse é o fogo da obediência, porque muitas vezes nós temos fogo. Ser fogo é muito fácil. Falar que nós vamos oferecer ao Senhor, que vamos estender, que vamos orar e viver a oração. Eu já quis muito de Deus, mas não proporcionava a Deus na minha vida. Falar que Deus me ajuda, Deus nos ajuda, irmãos. Deus está conosco 24 horas. Deus tem proporcionado coisas lindas nas nossas vidas. Na minha etapa não tenho nem o que dizer. Se eu vou botar o meu testemunho aqui só em Portugal, os irmãos vão falar assim: meu Deus, irmão, tão pouco tempo. Eu fiz 5 cirurgias nessa pele, irmão. Aí pastor, o cara fala assim: ah, mas isso é obra do inimigo. Não é não, irmãos. Deus às vezes coloca a gente ver para a gente fazer a obra dele. Porque muitas vezes nós estamos em casa e não agradecemos a Deus pela vida que temos. Nós estamos na rua, queremos boates, festa, cochear, está na igreja, está no mundo. Nós queremos viver tudo ao mesmo tempo, mas viver o único soberano sozinho ninguém quer. Ninguém quer viver um Deus só. Todo mundo quer viver tudo. Irmão, servir a Deus não é nada complicado. Servir a Deus é a coisa mais simples que há. Nós temos que ser justos como Ele foi. Nós temos que ser realistas. Esse é o fogo que Deus acha na vida de Abraão. Abraão recebeu porque ele foi filho, ele foi servo. Porque senão Deus queria provar Abraão. Eu imagino quando Abraão chegou com o filho dele, pastor, deitou naquele holocausto. Como é o coração de um pai? Saber que está perdendo alguma coisa porque ele recebeu. Ele sabia que ia receber em dobro. Ele sabia que ele ia receber. Mas era filho. Era sangue. Era o sangue dele que estava ali. Era o sangue dele que ia ser derramado. Que ia arder, que ia virar em cinzas. Ter altar limpo, irmãos. Ter fogo no altar é ter espiritualidade com Deus. É saber receber o que Deus tem para a gente. É ter a casa a gente limpa, sem impurezas, só limpezas, coisas que o divino nos dá. Que Deus nos dá tudo de bom, irmãos. Ele nos oferece tudo de bom, mas no tempo dele. Deus não quer ninguém cocheando. Deus não quer ninguém ultrapassando os limites dele. Porque tudo tem o tempo de Deus. Tudo tem o tempo proporcionado de Deus. Nós não podemos proporcionar o que Deus tem nas nossas vidas. Na palavra do Senhor tem uma história de Jó.
Um homem simples, rico. Deus tira tudo de Jó, até os filhos. O diabo tira de Jó. Jó perde tudo. E o Senhor fala com ele assim: só não toca no meu servo Jó. Sabe por quê, irmão? Que Deus servo? Jó era servo. Jó foi digno. Jó foi transparente com Deus. Jó não usou Deus como um quebra-cabeça. Nós hoje não podemos usar Deus para tampar buraco. Deus não precisa. Deus não erra na massa. Deus faz completo. Nós usamos Deus para tampar buraco em nossas vidas. Deus não é buraco, irmão. Deus não é nada, não é greta. Deus é realidade, Deus é verdade. Nós temos que ver a verdade de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Nós temos que proporcionar a Deus o que Deus nos proporciona. Deus quer esse povo, essa realidade, essa limpeza. O outro fogo que eu tenho que apresentar aos irmãos é o fogo de Elias. Elias chega sozinho para lutar contra 450 homens. O povo de Abaal. E sozinho ele não se rebate aos homens. Ele não se degride aos homens, aos 450 homens. Sabe por quê, irmãos? Porque eles serviam um Deus que ele podia confiar. Eles serviam um Deus que ele podia admirar e saber que ele ia receber do Pai. Deus não envergonha ninguém. Se você for servo, você recebe. Deus não quer te envergonhar. Deus quer te pôr lá em cima, do lado dele no altar. Deus quer projetar na tua vida tudo que ele decretou dentro quando você estava na barriga da sua mãe. Que nós todos aqui somos escolhidos do Senhor. Ninguém aqui é diferente. Nós todos aqui somos separados. Nós todos aqui temos história para contar. Nós todos aqui já recebemos o melhor de Deus. Estamos recebendo. Aquele que não recebeu ainda tem por receber. Porque Deus nos proporciona no tempo dele. Eu já disse isso. O fogo de Deus nas nossas vidas não para um minuto, irmãos. Contar a história, não precisamos. É só viver a realidade que Deus tem dado nas nossas vidas. Elias chega para o povo de Abaal. Só um homem contra 450 homens, pastor. Para preparar sozinho ele um holocausto. E pede um cordeiro. Esse já é o fogo, irmão, que Deus traz à terra para não envergonhar o homem, para apoiar o seu servo. Esse é o fogo que Deus faz vir do céu para santificar o nome dele, para provar que ele é Deus. Muitas vezes nós precisamos desse fogo nas nossas vidas. O fogo que vem do céu para santificar as nossas vidas. Elias chega sozinho contra o povo de Abaal e pergunta para eles: até quando cochearei entre dois senhores? Ou servirá a Deus ou a Baal? Porque Elias já servia a Deus. Elias já sabia o que Deus tinha na vida dele, o que Deus tinha proporcionado na vida de Elias. Elias é profeta, era profeta de Deus. Para nós sermos profetas e profetizarmos bênção, basta apenas nós estarmos do lado do Senhor. E tudo aquilo que nós profetizamos na nossa vida e na vida dos nossos amigos irá acontecer. Aleluia. Nós temos que ter fé e buscar, e levantar as nossas mãos e agradecer ao Senhor, porque o Senhor está aqui para nos abençoar, está aqui para nos honrar. Deus não quer envergonhar ninguém. Deus não envergonhou Elias quando ele precisou. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Quando o povo de Abaal se levantou e disse que Abaal era o rei, Elias falou: não, eu tenho um único Deus. Eu só conheço um Deus. Eu não conheço dois senhores. Eu imagino que esse cara é doido. Porque sozinho, aqui no meio da gente, veio brigar conosco. Mas, irmãos, se a gente deparar com 2, 3, eu baixinho desse jeito de coxa, eu corro. Imagina 450 homens, pastor.
Eu sei que meu Deus é vivo na minha vida, que eu vou levantar e vou expulsar o demônio. Eu imagino que o Elias, quando chegou assim, aquele monte de homem rodeou ele e falou assim: não, a minha cabeça vocês não convencem, não. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra do Senhor diz que não devemos convencer com poucas coisas. Não podemos levar por luxúria, por levar por nada. E não convenceram Elias que existia outro Deus, que existia outro mundo para ele. Elias queria convencer o povo, mas ele queria que o fogo descesse. Já era o fogo, não era o fogo que ia meter ao holocausto, é o fogo que ia descer do céu. O mais importante dessa parte, pastor, que eu acho, que Elias põe água ao redor e espera vir do céu o fogo. Mas ele cria no fogo. Nós temos que crer no fogo que vai descer. Nós temos que crer que vai haver fogo. Se nós não cremos, não adianta. Não há fogo. Não há fogo e não há fumaça. Quando eu era pequeno, minha mãe brigava comigo e falava assim: não há fogo e não há fumaça. Acabou. Mas Elias sabia da realidade. O homem sozinho, para lutar contra 2, 3 é fácil. Quando eu me deparar com 450, eu já corri de 450 eu ia correr mesmo. Eu não tinha Deus, não sabia que era Deus. Não tinha me apresentado soberano ainda. Eu vivia em guerra. Um só me assustava. Eu entrava no carro, chegava em casa pequenininho, miudinho. Mas ele sabia que servia um Deus vivo. Um Deus que não ia desamparar. Não ia deixar ele só. Não podemos, irmãos, trocar Deus por nada. Não podemos deixar ninguém fazer a nossa cabeça e provar que existe outro Deus. E quando nós estivermos trocando Deus por alguma coisa, nós estamos perdendo algo muito mais especial. Não vai haver fogo na nossa vida enquanto nós trocarmos Deus, enquanto nós cochearmos. Não há fogo diferente. Há um só fogo. Esse negócio de labareda, pular para lá para cá, não, irmãos. Deus quer fogo, Deus quer limpeza, Deus quer agir, Deus quer mover. Mas o fogo só desce para Elias quando ele envergonha o povo de Abal. Porque primeiramente ele teve que envergonhar o povo de Abal. Primeira vez ele quer ver o fogo, lá não sai o fogo, nem faísca. Agora o homem só levanta a mão para o céu e glorifica a Deus. E o fogo desce. O fogo desce. O fogo desce e o povo vê que só existe um Deus. O único e soberano que poderia envergonhar o povo de Abal. Porque Deus está aqui para envergonhar o demônio, é para envergonhar o Satanás que acompanha nossas vidas. O crente tem que ficar vigiando, porque o inimigo fica ao redor dele. Ele quer que a gente trupica, ele quer que a gente caia. Mas com Deus nós não caímos, com Deus o barco não vira. Não podemos dar o laço maior do que podemos, porque Deus nos dá o espaço certo para nós andarmos, para nós caminharmos. Esse é o fogo que vem do céu. Esse é o fogo que Elias pediu e não foi envergonhado. Que Elias não se deparou com o povo de Abal. Ele mostrou ao povo de Abal que Deus existia, que Deus era Deus na vida dele. E Deus é Deus nas nossas vidas. Deus não nos desampara. Deus não nos deixa só. Deus não nos envergonha. Deus não está aqui para não envergonhar ninguém que está aqui nesse lugar. Porque Ele quer provar para vocês que Ele é Deus. Que Ele é Deus de vitória. Que Ele é um Deus grande que vai dar o melhor dessa terra. Aleluia. Glória a Deus. O outro Deus, o outro fogo que eu quero provar para vocês é o fogo que arde, que queima. É o fogo do rei Nabucodonosor. Aquele fogo é verdadeira fornalha.
qual teve 3 homens bíblicos que também não trocou o Deus dele por esse ouro. O rei Nabucodonosor faz uma estátua. Isso está em Daniel 3. O rei Nabucodonosor faz uma estátua. Promove o povo dele, promove festas. Traz os diretores, os diretrizes, os vereadores, os deputados para essa festa, capitões, jornadas, para apresentar um rei de ouro, uma estátua. Queria convencer o povo que aquela estátua tinha que ser adorada, que aquela estátua era a principal adoração do povo. Queria que eles trocassem aqueles que fariseus que serviam a Deus, que servissem aquela estátua de ouro. Mas existia 3 homens que queriam até parar com aquele ouro, que queria sumir para aquele homem que Deus existia e não tinha medo das multidões. Mesaque, Sadraque e Abednego. Nabucodonosor soltou na cidade que aquele que não adorasse o Deus dele iria para a fornalha, ia cair no fogo ardente, queria meter no fogo. Mas esses 3 homens não trocou o Deus deles por esse rei, por esse ouro, por essa estátua, porque sabia que aquele fogo não temeria eles. Não podemos trocar o nosso Deus, irmãos. Não podemos administrar o nosso Deus por pouca coisa. Não podemos administrar o nosso Deus porque o fogo está vindo. Porque quando nós temos o nosso Deus, o fogo do mundo não ataca a gente. Não há fogo lá de fora que ataca a nossa espiritualidade. O nosso fogo é o fogo do Espírito Santo. O nosso fogo que desce na nossa vida é um fogo vivo. Aquele fogo de lá não nos faz mal. Aquele fogo que vem lá de fora não projeta nada em nossas vidas. Aquele fogo que eles põem lá e querem nos jogar dentro, aquilo não fala, o povo de Deus está separado, irmãos. O povo de Deus está assim, ó, uma só carne, uma só alma limpa. Nós não estamos misturados, nós somos diferentes. Nós temos que pisar diferente, saber que nada vai nos constranger, nada vai nos atacar. Não é virarmos as costas, caminhar para trás por qualquer fogo que vier. Eu imagino quando mandou buscar aqueles homens, para perguntar a eles qual rei eles serviam, eles falaram, eu venho crer no meu Deus. Não foi fácil. Não foi fácil falar contra aquele homem que era o dono da cidade, era o dono de tudo, era o dono do prazer do povo. Que ele dava prazer, dava vida, dava festa. Mas para Mesaque, Sadraque, Abednego não. Eles desafiaram aquele homem. Eles botaram aquele homem, não possível. Não vou. Irmãos, às vezes o inimigo quer frustrar a nossa vida. Às vezes o inimigo quer desanimar a nossa vida. Por qualquer coisinha que arder lá fora, quer que a gente desanime. Que nós deixamos o caminho do Senhor, por qualquer faísca que há lá fora, nós queremos parar de caminhar, nós queremos seguir outro caminho, nós queremos só Jonas, irmãos. Jonas que vai para o caminho estranho, irmão. Nós temos o caminho do Senhor, nós temos que fortalecer no fogo santo, nós temos que andar no caminho que Deus manda, não é ficar cortando volta, não. Deus traça o caminho, você vai, irmãos, você vai em direção a Deus. Você move sem estar. Você prega no lugar e vai. Ali é firme. Mas infelizmente muitas vezes nós cortamos voltas. Não quer dizer que o que é nosso nós não vamos receber. Nós recebemos tudo que é nosso. Porque é meu, ninguém vai receber o que é meu. Eu vou demorar, eu estou retardando aquilo que Deus tem para mim. Porque estou trocando por coisas banais. São coisas que não nos interessam. Como diz os meus irmãos portugueses, não interessa a ninguém. Não está a interessar a ninguém. Mas nem assim a gente vê a realidade. Nem assim nós deparamos com a verdade. Nós estamos vendo que estamos errados.
Estão vendo que estão apostando na coisa errada, nós continuamos apostando naquilo. Nós estamos vendo tudo cair ao nosso redor, tudo está desmontando, tudo está coxinhando, tudo vai para um lado, vai para o outro, mas nós continuamos. Meu Deus. Não podemos continuar em direções adversas ao Senhor. Não podemos andar ao contrário do que o Senhor nos pede, do que o Senhor nos transmite. Projeção na nossa vida, quem tem é Deus. Se Deus traçou, irmão, vamos andar por esse traçado, vamos caminhar de acordo com o que Deus quer que nós caminhamos, vamos fazer aquilo que Deus tem feito, abrindo o caminho. Deus não precisa de arado, Deus não precisa de trator, não precisa de nada. Deus abre, nós caminhamos e recebemos. É só receber, o caminho é limpo, é estreito, servir o Senhor não é fácil, mas não podemos trocar Deus por qualquer coisa. Amém. Isaac, Sadraque e Abednego não trocou Deus pelo Deus de ouro. Santo, santo és tu, Jesus. Quando eles chamaram eles e colocaram eles na fornalha, eles não temeram ao Deus deles. Esse é o fogo que queima. Mas esse fogo que queima, o fogo que não é de Deus, queima o que não é servo do Senhor. Que quando jogou os três lá, não tinha três, tinha quatro. Quem era o quarto? Era o anjo do Senhor que estava lá dentro. Esse anjo é o anjo que acompanha o servo do Senhor. É o anjo que anda conosco por onde quer que andar. Esse é o anjo que não nos apaga. Aquele fogo não queima o povo de Deus. Porque fogo torto, uma labareda torta não pega na gente. Essa labareda esquisita, que vem de qualquer jeito, que é transmitida por boca maldita, não pega no servo de Deus. Glória a Deus. Coisas tortas, irmão, nós temos que repreender. Nós temos que deixar de canto, de lado. Não podemos levar para casa. Profecias malditas não devemos levar para casa. Sabe por quê? Porque o anjo do Senhor nos acompanha, que nós trazemos o melhor da terra para a nossa casa. Ele acompanha o nosso andar para a nossa casa, o melhor dessa terra. Ele quer que nós caminhamos firmes no Senhor. Ele não quer que recebemos qualquer coisa. Ele não quer que adoramos qualquer coisa. Ele não quer que cocheamos para qualquer lado. Ele quer o fogo santo. O fogo que temos que receber a todo momento na nossa vida. É o fogo do Espírito Santo que caminha conosco. É arder, e é onde a gente pôr a mão assim, pegar fogo. Expulsar demônio até de óculos. Eu tenho um pastor amigo meu, pastor Leonardo, ele fala que expulsa demônio até de óculos. Amém, Jeová. Mas ele busca. Então, para nós termos o fogo na nossa vida e mostrar a nossa história, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que transmitir ao povo de Deus que nós temos um Deus nas nossas vidas. Podemos sair lá fora e pregarmos o melhor de Deus. Tem muita gente precisando da gente aqui, irmãos. Essa terra está banida de gente. Nossos irmãos portugueses não conhecem a nossa palavra. Nós viemos da nossa terra, fomos lançados de lá para estar aqui e pregar a palavra, para provar para eles que Deus é vivo, que Deus existe, que Deus transforma, Deus faz diferença. Glória a Deus. Nós não estamos aqui para sentar nas cadeiras, chegar em casa, não pegar na Bíblia e não tocar em nada. Nós estamos aqui para buscar. O pastor chama para fazer uma campanha, venha. É 7 dias nós estamos acompanhando. E uma coisa que ninguém quer para a gente, o nosso pastor, é o pior, ele quer o melhor. Eu estive numa ministração para casais, o pastor falou que ele tirava da boca da família dele para dar para as outras. E eu acredito nisso. Muitas vezes, os pastores deixam de comer para entregar o melhor para as suas ovelhas. Porque se ele entregar o melhor para as suas ovelhas, ele vai dar o melhor lã. E o melhor lã que gera ovelha é ovelha. O pastor não gera ovelha. Então nós só temos fogo do Espírito Santo para gerar ovelha se nós andamos em comunhão com o Senhor, com o nosso pastor. Nós em comunhão com o Senhor e com o nosso pastor, nós geramos ovelha. Não podemos ter vergonha.
Nossos irmãos cabefetianos, olha, abraça teu irmão, ele é teu irmão. Os irmãos egolando, vamos abraçar os nossos irmãos. Vamos mostrar para ele que o nosso fogo, o nosso altar está limpo. O nosso altar não tem pó. O nosso altar vai arder continuamente. Nós vamos mostrar para eles que o nosso altar é limpo, que o nosso altar é santo, que o meu altar e o seu altar é diferente um do outro, mas nós servimos o mesmo Deus. Eles têm que estar puros. Ele não pode estar impregnado. Não podemos deixar-nos impregnar, porque não recebemos o melhor fogo se estivermos impregnados. Eu não consigo andar firme se eu estiver impregnado. Aí eu irmão, pastor, mas como é que você prega prosperidade? Irmãos, eu sou próspero. Eu sou próspero. Mas você está doente, está de muleta. Como é que você fala de Deus, que Deus faz isso, que você está de muleta? Você está chegando na igreja para ministrar de canadiana? Porque eu sei, eu sirvo Deus e sabe todas as coisas. Ele sabe o tempo de eu largar a canadiana, como ele sabe o tempo de eu pegar nela. Porque se eu estivesse lá fora, eu estava usando aquilo que Satanás estava me dando. Mas como eu sirvo ao Senhor e limpo o meu altar, eu sirvo o melhor de Deus. Se Deus achar que eu tenho que andar de canadiana 10 anos, eu vou andar 10 anos. Mas se Ele achar que eu vou ficar 6 meses, eu vou ficar 6 meses. Aleluia! O que importa para o Senhor é o que importa na minha vida. E o que vai importar na vida de vocês. Eu não quero saber de estar bem e não ter o meu Senhor. Porque eu já estive muito bem, eu já tive grandes carros, eu já tive grandes motos, mas não tinha o Senhor. Eu achava que eu era próximo, mas eu não era ninguém. Eu parecia um rato de escuro. É a realidade. A verdade tem que ser dita. Ainda fazia alguém que muito me ama sofrer, que é a minha mulher. Muitas noites chorando, sem saber por onde eu andava. Porque é a família que mais sofre, pastor. É a família que mais sofre. E o nosso Deus precisa. Porque ele sofre a todo momento. Só de saber que um dos dele está andando por um caminho estranho que não pertence a ele, é o que ele sofre mais. Ele não quer ver ninguém andando pelo caminho torto. Ele quer ver todo mundo andando pelo caminho limpo, pelo caminho certo. Ele quer que nós administramos o fogo em nossa vida. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Amém. Você que tem um coração, vem cá à frente. Eu quero estar orando por você.
dos exércitos. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, dos exércitos. Socorro bem presente nas horas de luta. Socorro bem presente nas horas de luta. Ele é o Senhor que nos enche o seu azeite. É maravilhoso. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, dos exércitos. Santo, santo, santo. Santo, santo, é o Senhor dos exércitos, dos exércitos. Socorro bem presente, socorro bem presente nas horas de luta. Ele é o Senhor que nos enche do seu azeite. É maravilhoso. Está no santuário e te adorar, ó Altíssimo, poderoso. Aleluia, é maravilhoso, é maravilhoso. Está no santuário e te adorar, ó Altíssimo, poderoso. Aleluia, glória, eu não estou sozinho. A cruz está vazia.
Jesus venceu, glória, hoje vive para sempre. Eu não estou sozinho, oh Lord, a cruz está vazia, oh Lord, Jesus venceu, hoje vive para sempre. Caminhos do Senhor são frustrados, o que Ele diz e o fim eterno, da força e esperança dos sábios, e junto aos olhos de quem conquistou. Se perderam no passado, seu futuro Deus aplanificou. Com alegria e paz sereis guiados, nos caminhos chaleiros do Senhor. Eu quero recomeçar. Deus tem pra mim, recomeçar, reconstruir, abrir os braços, sonhar com o que Deus tem pra mim. Eu quero sim dores e tristezas nos feriram e amarguraram seu coração. Leve os olhos aqui da cura, Jesus encontrará